cadê o Yuri? Foi embora também? Só toca pro Delfim? Jay-Z. Ezequiel 37, a partir do verso de número 1, olha o que está escrito. E veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de... Você está lendo coisa nenhuma, você me enganou. E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de... E me fez andar, e me fez... mais uma vez, e me fez... ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor, tu sabes. Verso 4. Então me disse, profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do... Repita comigo, profetiza. Mais alto, profetiza. Agora grita, profetiza. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Verso 6, e porei nervo sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Ao verso 7 a gente caminha para encerrar. Então profetizei como se me ordenou. Então profetizei como se me ordenou. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que fez um reboliço. E os ossos se juntaram, cada osso a seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre ele, e cresceu carne, e estendeu pele sobre ele por cima, mas não havia o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem. Diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre esses mortos, para quê? Para quê? Para quê? Feche seus olhos, põe a mão no seu peito em direção ao seu coração. Papai, obrigado, porque estamos numa manhã, numa geografia muito propícia para viver aquilo que em outros ambientes nós não viveríamos. Não cometeria o equívoco de convidar a sua presença a esse local, porque essa casa é a habitação da sua presença. Não cometerei o equívoco de te convidar a essa reunião, porque nós já podemos senti-lo aqui, desde o momento em que pusemos os pés nessa casa. O que eu te peço é que teu agir se perpetue nessa manhã. Eu não sei debaixo de quais circunstâncias adolescentes interligados entraram aqui nessa manhã, mas fato é que eu já profetizo mediante a sua presença, que é notória e real, palpável e tangível. A partir dessa manhã, muitos viverão um transformar da sua parte. Coisas extraordinárias começarão a ser startadas na vida deles e através da vida deles. Espírito Santo, não te clamamos apenas para que o Senhor venha batizar com o Espírito Santo e com fogo, mas também te clamamos para que o Senhor levante uma geração de profetas, uma geração de amplificadores, uma geração que comunica por inspiração divina, uma geração que profetiza não aquilo que tem vontade, mas aquilo que a palavra já liberou sobre as nossas vidas. Oh Espírito Santo, sinta-se à vontade no ambiente. Pode começar a visitar alguns corações que se encontravam nessa manhã perturbados. Todo espírito de perturbação, todo espírito de depressão, todo espírito de desânimo, toda falta de amor, toda falta de carinho, toda ausência de maternidade, toda ausência de paternidade, vai dar lugar agora à sua presença, e isso será preenchido com o poder do teu Espírito Santo. Começa agora a se mover aqui no nosso meio, assim como o Senhor fez no mundo passado, continua fazendo até hoje. Faça uma vez mais nessa manhã. A minha oração é que o Senhor faça mais uma vez. Faça mais uma
vez. Faça de novo do novo. Faça de novo do novo. Essa é minha oração nessa manhã. Por isso eu te peço e já te agradeço em o nome santo do Senhor Jesus. Se você concorda, libere o melhor aplauso e diga um amém aí onde você está. Estamos na conferência AMP. Estamos na conferência. E o vídeo é muito instrutivo. Você que prestou atenção vai nos dar todo o norte da conferência e o que os nossos interligados estão querendo trabalhar. É mais ou menos assim. Você sozinho pode chegar em um lugar, mas quando eu me utilizo do microfone, eu abranjo muito mais. E ser AMP nada mais é do que ser um microfone na mão de Deus. Ser um AMP nada mais é do que ser um portador das mensagens de Deus. Eu comparo ser um AMP a ser um profeta. Eu comparo ser um AMP a ser um... E o interessante é que eu li um texto que você deve estar falando assim: pastor, o senhor ficou loucão, não tem nada a ver com nada na conferência, né? Nem o texto da conferência. O tema que nós acabamos de ler, o texto que nós acabamos de ler, vai falar sobre um profeta. E entende aqui, pega aqui o contexto que ele está introjetado. Ele é um profeta, o seu nome é Ezequiel, só que ele não foi gerado para ser um profeta. Ele foi gerado para ser um sacerdote. A Bíblia vai me informar que nesse tempo aqui, estava acontecendo uns ataques externos de uma facção dos babilônios. E aí o que acontece? A Babilônia aqui, hora e outra, dava um ataque em Israel e pegava uma rapaziada, uns adolescentes, os interligados, e levava para a Babilônia. E numa dessas aqui, o Daniel foi. Você lembra do Daniel, da cova dos leões? O Sadraque, Mesaque e Abednego também foram, você lembra? Dessa moçada, tudo top. Dessa levada aqui, você tem que entender também que não foi ao cativeiro babilônico, mas profetizou no período do cativeiro babilônico. O Jeremias, o cara do vaso, lembra? O chorão. É tudo contemporâneo do profeta Ezequiel. Aí o profeta Ezequiel, num desses ataques, ele vai parar lá na Babilônia. Pastor, por que você está fazendo questão de falar disso? Porque hoje, segundo Apocalipse, vai nos informar que o espírito da Babilônia paira na nação. E qual é o espírito da Babilônia? Perversão moral. Qual é o espírito da Babilônia? Perversão sexual. Qual é o espírito da Babilônia? Amor ao dinheiro, ao poder e à fama. E parece que esses espíritos estão tentando sequestrar, estão tentando roubar alguns AMPs da tribo de Israel, do povo de Deus. E aí o Ezequiel, numa dessas, vai ser sequestrado. E ele chega à beira do rio Quepar. Ele está tão triste, tão triste, tão triste, que aquilo que ele nasceu para ser sacerdote, para servir, ele vai dizer que ele pendura nos salgueiros. E ele já não tem mais motivação para adorar. Já não tem mais motivação nem motivo para servir. Por quê, pastor? Porque na Babilônia não tem igreja. Na Babilônia não tem culto. Na Babilônia não tem conferência. Na Babilônia não tem encontros de células. Na Babilônia não tem encontros de times, nem muito menos encontros de galeras. Na Babilônia não tem 2D. Na Babilônia não tem encontro de connect. Na Babilônia não tem camp. Na Babilônia não existe lugar para se encontrar para fazer culto. E esse é o contexto que o Ezequiel está introjetado. Quantos me entendem? Digam amém. E aí a Bíblia vai me informar que por algumas vezes esse desânimo toma conta da vida de Ezequiel, desse jovem, e Deus tem que se apresentar a ele para o pôr de pé e para que ele possa dar seguimento ao chamado no qual Deus tem para a vida dele. Agora preste atenção.
Se ele nasceu para ser sacerdote, e na Babilônia não tem como ele executar o exercício sacerdotal, Deus vai liberar uma nova comissão para ele, que na Babilônia faz total sentido. Deus vai dar um novo chamado para Ezequiel, que no âmbito da Babilônia, faz sentido total. O quê? Você vai ser profeta. Por quê, pastor? Porque na Babilônia pode não ter culto, mas não falta a voz de Deus. Como alguém deu glória a Deus, aleluia, eu vou falar novamente. Na Babilônia pode não ter igreja, mas a voz de Deus não vai ser calada. O espírito de sedução que tentava tomar conta dos nossos interligados, na Babilônia Deus vai levantar um profeta e vai profetizar contra esse reinado que tenta levar, sepultar, que tenta arrancar a nossa futura geração. Eu vim liberar uma palavra muito simples para a vida de quem tem mão para levantar, para a vida de quem tem fé para acreditar, para a vida de quem tem boca para abrir e adorar. Se prepara, eu não vim profetizar que você somente vai fazer a diferença onde Deus te colocar. Eu vim profetizar que você vai ser profeta de Deus aonde Deus te colocar. Existem babilônias de faculdades públicas que vão se render à voz que Deus vai colocar nos teus lábios. Existem segmentos educacionais que vão ter que se prostrar mediante a carga profética que Deus vai liberar na tua vida aqui nessa manhã. Vira para quem está do teu lado e fala: a partir de hoje você não vai ser mais alguém normal. Fala para ele, fala para ela: a partir de hoje você não vai ser mais alguém natural. Fala para ele, fala para ela: ai meu Deus, a partir de hoje Deus vai te comissionar para ser um MP da voz dele no local. Já tem mais de 40 de pé. Eu tô todo arrepiado. Então lá vai Satanás. Se prepara. A geração de profeta tá se levantando aqui. Cadê? 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 Cadê aqueles que vão lutar contra o sexo ilícito? Cadê aqueles que vão lutar contra a corrupção? Cadê? 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 Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu tô vendo gente pulando. Profetiza. Aí, Natan, como se não bastasse ele ser sequestrado e tá morando longe da casa de papai e de mamãe. Aí, Yuri, chegamos no capítulo 37. E no capítulo 37 a Bíblia vai dizer que foi a mão do Senhor. Foi quem? Que pegou ele e levou ele para o meio de um. Vale a coisa boa ou vale a coisa ruim? Então note que vida de profeta é ser guiado para geografias contraditórias, mas com a certeza de que tem um propósito a ser executado. Ou você achou que por conta do teu chamado profético você iria ficar tudo no bem e no bom? Existem alguns vales, existem algumas crises, algumas depressões, alguns lugares onde você olha, você só enxerga morte, você só enxerga desprazer, e Deus vai te conduzir a esses ambientes. Para quê? Não para ser apenas mais um, mas para fazer. Então repita comigo: quem levou ele para dentro do vale? Quem levou ele para dentro do vale? E a Bíblia vai dizer que ele deixou. Esse deixou aqui não é abandonar. Esse deixou aqui
É como se uma mãe levasse seu filho para dentro de uma escola. E com o coração, quem é papai aqui, é primeiro dia de aula, dói o coração, né, pastor Miguel? Você está levando ele pela mãozinha, joga ele na porta e você deixa ele lá. Esse deixar aqui não é deixar e abandonar e esquecer. Esse deixar aqui é como se um pai estivesse levando um filho para um local onde o filho não está muito adaptado, mas ele vai aprender alguma coisa. É Deus falando: eu estou te levando para o vale, não é para te matar, mas é para você aprender. E olha aqui, quando ele chega no vale, ele consegue detectar o problema que existe no vale. Qual é o problema que existe no vale? Ossos. E eles são muito numerosos. E eles não estão secos, eles estão sequíssimos. E a Bíblia vai dizer que a mesma mão que o conduz começa a fazê-lo andar, a fazê-lo. Porque tem muita gente que quando chega em ambiente de vale, travam, paralisam. Mas nessa manhã Deus está falando que a mão que te levou para essa geografia vai te conduzir no meio desse vale. Olha o que Deus está falando para a vida de alguém. Eu me responsabilizo de locais que eu mesmo te conduzo. Eu me responsabilizo de ambientes que eu permito você frequentar. Eu me responsabilizo de áreas no qual você não queria estar, mas eu te levei, eu te sustento e eu te faço caminhar. Alguém olhou para você e falou: quando entrar nesse lugar vai parar a caminhada. Alguém falou para você: quando começar a acessar esse ambiente vai parar de caminhar na presença. Só que a mão que te levou até essa faculdade, até esse emprego, até esse vínculo, é a mesma mão que está falando: você não vai parar de caminhar, você vai continuar a caminhar. Porque tem gente aqui que por conta dos ambientes contraditórios, onde você só vê morte, onde você só vê perdição, onde você não vê saída, você tem se assustado e o ambiente tem te contaminado. Só que eu te falei que você não foi chamado para ser sacerdote. Deus está te comissionando para ser profeta. E profeta que é profeta não profetiza somente no vale dos outros. Profeta que é profeta também profetiza no seu próprio vale. Profeta que é profeta também libera a palavra no problema que está vivendo. Já tem 37 de pé, então lá vai. Essa é a manhã que Deus está falando. Abre a boca aí, que eu me responsabilizo aqui. Abre a boca aí, que eu me responsabilizo. Deixa eu ver quem pode adorar. Deixa eu ver quem pode exaltar. Deixa eu ver quem tem. Não é só trabalho, é ministério. Não é só uma viagem, é um chamado. Ei, agora você entende o porquê que a Babilônia te seduz tanto. Porque a Babilônia só pegava os melhores de Israel. Vou gritar para tu dar um pulo dessa cadeira. A Babilônia só pegava os melhores de Israel. Se você está sofrendo ataque da Babilônia, você não é qualquer um. Você não é qualquer uma. Até a Babilônia já sabe o teu potencial. É por isso. Ai meu Deus, eu tô vendo gente chorando aqui. Eu tô vendo gente pulando ali. Eu tô vendo alguém de mão levantada lá atrás. Se prepara. Essa é a manhã que Deus vai começar a mexer. A mexer. A mexer. Eu vi um tabuleiro sendo virado aqui. Eu vi um jogo sendo virado de ponta cabeça aqui. Eu quero continuar pregando, mas eu vou parar aqui. Porque o Espírito Santo mandou liberar uma palavra para alguém que entrou com uma dúvida aqui nessa manhã. Ei! Você não está nesse lugar para passar tempo. Você não está passando nesse momento de adversidade para morrer.
Porque dentro desse vale só tem dois posicionamentos. Qual? Ou você é osso e está prostrado, ou você é profeta e está de pé e caminha. Quem é você nessa manhã? Quem é você nessa manhã? Vai ficar parado ou vai se colocar de pé e começar a caminhar? Vai ficar prostrado ou vai se colocar de pé e começar a caminhar? Eu estou falando para a geração de EMP. Eu já estou vendo adolescente abraçando adolescente. Eu já estou vendo e sentindo o espírito profético sendo desatado aqui nessa manhã. Eu já estou vendo meninas com o espírito da profecia visitando sobre a tua vida. Se prepara, porque profetizar não é revelar CEP. Se prepara, porque profetizar não é revelar código de barra da caneta que está na bolsa. Profetizar não é revelar nome de RG, de CPF. O que é profetizar? Comunicar por inspiração divina. E o que você comunica? Faz igual João Batista: eu sou a voz que clama no deserto. E eu não vim ser o caminho, eu vim preparar o caminho para aquele que vem após mim. Porque eu batizo com água, mas ele com o Espírito Santo e com fogo, e com fogo, e com fogo. Cadê os profetas que profetizarão a vinda de Cristo? Deixa eu ver ela. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Essa geração, pastor Brown, já está cheia de entretenimento. Essa geração quer faminta de poder, de autoridade, de pré. Ouça essa profecia para alguém que entrou aqui como osso. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Ressuscita. Alguém disse: essa geração está morta, pastora Vanessa. Alguém disse: pastor Dedé, essa geração está morta. Eles não sabem de nada. Olha, uma geração que está nascendo hoje aqui. E não é qualquer um, não é qualquer uma. Carrega uma presença e uma voz. O som do avivamento, a morte tornando vida. Você pode tocar quem está do teu lado e começar a profetizar sobre a vida dele. Já tem gente prostrado no altar. Mama, we are chore by
forte, sobe o nível, sobe o nível. Vamos, Natan, sobe o nível, sobe o nível. Vamos, Yuri, sobe o nível, vamos, André. Sobe o nível, sobe o nível. Eu digo a você e você libera. Ressuscita. A nossa vergonha está exposta debaixo do sol. Há muito tempo. Não há Sabe o que eu não estou entendendo, Delfim? Eu já estou vendo profetas se posicionando como profeta de pé. Mas tem gente que Deus chamou para ser profeta, mas ainda está se portando como osso, ainda está prostrado, ainda está sentado, ainda está agachado. Deus está falando, o teu posicionamento nesse vale fará a diferença, fará a diferença. Deixa eu ver quem veio para ser profeta. Deixa eu ver para ver. Deixa eu ver quem veio para ser Empi. Entra, vai. Entra, vai. Entra, vai. Pastor. Se é osso, tinha que estar enterrado, sim ou não? Não, você não me entendeu. Se é osso, tinha que ter sido enterrado, sim ou não? E por que está exposto? Porque Deus nunca vai enterrar aquilo que Ele ainda tem projeto. Vou falar de novo. Pode ser osso hoje, pode estar morto hoje, mas não está enterrado. Deus tem projeto. Deus tem projeto. Deus tem projeto. Deus tem projeto. Vira para 3 que está ao teu lado e fala: pode estar morto, mas Deus tem projeto. Pode não estar com vida hoje, mas Deus tem projeto. Pode estar seco hoje, mas Deus tem projeto. Pode estar sequíssimo hoje, mas Deus tem projeto. Pode estar prostrado hoje, mas Deus tem projeto. Pode estar no chão hoje, mas Deus tem projeto. Pode estar na lama hoje, mas Deus tem projeto. Você pode não ter projeto, mas Ele tem projeto sobre você. Você pode não ter expectativa, mas Ele tem expectativa sobre você. Quem olhava falava: acabou. Mas Deus falando: não enterra não, porque eu ainda tenho projeto, Bruna. Eu ainda tenho projeto. E o meu projeto, terra nenhuma sepulta. Aquilo que é meu projeto e foi gerado no céu, a terra não tem poder de sepultar. Tamires, existem projetos que podem estar seco hoje, mas Deus está falando: aguarda só. Quando aquilo que está seco, mas tem projeto, tiver contato com a voz do Empi, que eu vou levantar aqui, aquilo que estava seco, sem projeto, vai ficar de pé. Aquilo que estava seco e sem projeto vai criar vida, vai começar a andar, vai começar a caminhar, vai se tornar um grande exército. Cadê aqueles que vão se posicionar? Libera um grito de glória! Pode estar seco, mas não acabou. Derrotado, mas não acabou. Não. Sem expectativas, mas não acabou. Alguém ali já está glorificando. Sem perspectiva de futuro, mas não acabou. Não acabou. Eu vou falar até você da glória, que alguém tem que entender aqui, que quando você olha, você não enxerga a saída. Ô Ezequiel, e esses ossos aí, poderão sobreviver? Ou poderão tornar a ter vida? Ele fala: estou olhando aqui e não vejo expectativa nenhuma. Aí Deus está falando: mas eu tenho projeto, não acabou. A obra está
está falida, Deus, pelo que eu estou vendo aqui. Ele está falando exatamente, mas ainda está exposto. E se eu não enterrei, ainda tem projeto. Não acabou. Você pode apertar a mão de alguém e falar que ainda não acabou? E aí deu fim. Deus pergunta para o profeta: profeta, poderão porventura esses ossos tornarem a viver? Por que Deus pergunta para o profeta? Porque ele fala: esse é o vale da tua casa, da casa de Israel, e eu não vou te tornar isento da tua responsabilidade. Porque tem gente que está em ambiente que está em destruição, mas se Deus te colocou aí, Deus está falando: esse vale é teu, e a responsabilidade de transformar esse vale em um grande exército está no poder do EMP que eu coloquei dentro da tua vida. Pelo que eu estou vendo, tá ruim. Fala com o pessoal do Nordeste: tá ruim. O que eu tenho que fazer então? Simples. Abre a boca aí. Abre a boca aí. Abre a boca aí. Eu falei que profetizar é comunicar por inspiração divina, amém? E se eu te falar que existem profecias que acontecem não por misericórdia e por graça, mas sim por mérito, você acredita? Pastor, o senhor está sendo antibíblico? Estou não. Lembra do profeta Elias? Segundo a minha, não vai. E choveu? Deus mandou ele profetizar, mas ele tem mérito. E essa eu aprendi com a Carol: até quando essa geração vai ficar vivendo de misericórdia e de graça? E não vai tomar o lugar de posição. E Deus está falando: eu vou honrar por conta do posicionamento, do cumprimento de princípios. É mérito. Essa palavra ela falou quando eu era líder de jovens ainda. Isso ecoa no meu coração até hoje. Existe uma geração que toda hora coloca na conta da graça, coloca na conta da misericórdia. Mas é tempo de uma geração ser uma geração posicionada, cumprindo o princípio. Porque quem cumpre o princípio não mediga por milagre. Quem cumpre o princípio vive consequências de princípios que estão sendo cumpridos. Porque o princípio que tu honra, o princípio, aquilo que tu honra como princípio, o princípio também vai te honrar. Mas o princípio que você quebra, lá na frente o princípio vai te quebrar também. Profetiza! Então profetiza o quê? Profetiza sobre esses ossos. Profetiza sobre a morte. Profetiza sobre algo que não tem mais expectativa. Profetiza sobre esses ossos. E esses ossos voltarão a viver. Deus te colocou aqui nessa manhã. Mais tarde o Nick vai te dar uma mensagem absurda. Você vai trafegar em todos os montes, todos os ciclos da sociedade. Amanhã o Levac vai te conduzir a uma atmosfera absurda. Só que você tem que entender isso. Aonde Deus te colocou, o teu posicionamento tem que ser de profeta. E profeta não se envereda com as coisas dessa terra. Profeta não compactua com aquilo que é errado, porque é amigo dele, eu abraço. Profeta não dá like e não dá views para aquilo que Deus disse que é errado. Profeta que é profeta, se quiser, sirvam a cabeça dele numa bandeja de prata. Mas se está adulterando, vamos profetizar. Se está errado, vamos profetizar. Porque lesbianismo é pecado, está na Bíblia, e o profeta que é profeta não aceita isso. O homossexualismo é pecado, está na Bíblia, e profeta que é profeta não aceita isso. Não é porque amamos a pessoa, mas profeta que é profeta libera a palavra de Deus. A palavra não é adaptável à pessoa, mas a pessoa que tem que ser amoldada à palavra. Eu estou pregando para uma geração que não vai profetizar 7 passos para o sucesso. Eu estou pregando para uma geração que não vai ter 4 chaves para os network.
Eu estou pregando para uma geração que vai dizer: raça de víboras, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos, 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 enquanto há tempo, arrependei-vos. Essa geração tem que liberar a palavra da verdade. E João 8,32: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Cadê os profetas que vão profetizar? Cadê os profetas que vão profetizar? Abre a tua boca, profeta, e profetiza, vai. Profetiza, vai. Profetiza. Vai, vai, vai. Profetiza no Espírito, porque o Senhor sou contigo. Ouça, ouça. E honrarei o que os teus lábios falarei. E quando profetizares, faz o quê? Quando profetizares, Profetiza como? Como? profetiza com autoridade. Receba a autoridade de Deus agora. A autoridade de Deus agora. A autoridade de Deus. Por quê? Por quê? Por quê? Ela é força, ela é vida, ela é poder. E esses ossos secos viverão, 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 viverão. Sai aí no corredor profetizando vida, vai. Sai aí profetizando vida. Vida, 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 liderança. Receba autoridade agora para profetizar vida, 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 vida. Olha lá os profetas, olha lá os profetas, olha lá os profetas, olha lá os profetas, olha lá os profetas. Tá pegando lá atrás, tá começando a tocar lá atrás. Ei, você da galeria, receba a presença do Espírito agora. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Meu Deus, isso vai ficar pequeno aqui hoje. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Então profetiza. Libera a palavra. Libera a palavra. Libera a palavra. Libera a palavra. Já tem gente jogada no altar de Deus. Libera a palavra. Pastor, mas liberar a palavra por quê? A geografia vai ter que se render para aquilo que você carrega de Deus a partir dessa manhã. A geografia, que era um vale de morte, vai ser transformada depois de você liberar. Não fica soberbo porque Deus está te usando, não. Porque na Bíblia Sagrada Deus usou pedra e usou mula. Enquanto eu profetizava, acabou de profetizar, ele ainda estava profetizando. Ele começou a ouvir. Nem acabei de profetizar, Natan, mas algo já começou a se mover e eu comecei a ouvir. E ouvi o quê? Um ruído.
Quando tu chegou nessa manhã, nem barulho tinha. Agora até ruído já está começando a acontecer. E enquanto eu profetizava, ouviu-se um ruído, e os ossos começaram a conectar, cada osso a seu. Então não é somente ruído, mas também tem um mover. Depois do ruído do movimento, a Bíblia vai dizer, e um grande reboliço começou a acontecer. Olha o que Deus veio me dizer para eu comunicar a essa geração nessa manhã. Se prepara, porque vai ter barulho, vai ter movimento. Agora calma, porque se alguém fosse juntar naquele vale cada osso a seu osso, iria demorar décadas, iria demorar séculos. Só que no mesmo dia que ele profetizou, os ossos, então tem ruído, tem barulho, tem movimento e tem velocidade. Eu vim profetizar que aquilo que demoraria décadas, Deus vai começar a dar velocidade. Não, eu vou falar que quem está lá em cima não pegou. Parece que eles não estão no culto. Fala igual Eliel, eu vou aí. Se prepara, porque aquilo que por números normais demorariam décadas para acontecer, Deus está falando, eu vou acelerar. Se prepara, porque aquilo que é morto é caracterizado por imobilidade, não emite movimentos, não emite nenhum som e nenhum barulho. Se estava morto e tem ruído, quer dizer que alguma coisa já começou a acontecer. Se estava morto, agora tem ruído e tem movimento, significa que o próximo passo vai ser, sabe o que? A morte vai bater em retirada. E sabe qual é o âmbito da visão de Deus para quando olha para a nação de Israel? Uma nação morta espiritualmente, profanada por um sincretismo religioso, por uma mistura de religiões, e tentavam empurrar goela abaixo. Só que Deus está falando, eu estou trazendo vida. Vira para quem está ao teu lado e fala assim, se prepara, porque hoje Deus vai dar movimento, barulho e velocidade. Movimento, barulho e velocidade. Vou falar mais uma vez, aí você em cima. Movimento, barulho e velocidade. Eu vou gritar porque alguém ainda está dormindo na cadeira. Deus me manda eu liberar sobre essa geração movimento, barulho e velocidade.